Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Vem para análise e parecer desta comissão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 161 do Regimento Interno, 3 emendas apresentadas ao projeto de lei complementar número 001/2013, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Foz do Iguaçu, Refis Foz 2013 e da outras providências. A emenda número 01/2013, apresentada pelo vereador Nilton Bobato, modifica o artigo 12, estabelecendo que o prazo de ingresso no Refis 2013, previsto no artigo 2º, poderá ser prorrogado pela administração municipal por uma única vez, por igual período e dentro do corrente exercício, visando garantir maior adesão e publicidade para que os cidadãos possam beneficiar-se da remissão e para que o município possa incrementar sua arrecadação. A emenda número 2/2013 do vereador Rudinei de Moura altera o inciso 6º do artigo 7º, elevando de 30 para 40 o percentual de redução sobre as multas punitivas, moratórias, juros, multas e inscrição em dívida ativa para o parcelamento do crédito tributário em 36 vezes. A emenda número 03/2013 do vereador Nilton Bobato adiciona a linha E, do inciso 4º do artigo 388, no rol que trata o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 10, incluindo que não serão contemplados com o cancelamento dos tributos a que se refere o artigo 10, quando ficar provado a existência de artifício doloso ou intuito de fraude, aos que mandarem imprimir ou confeccionar para si ou para terceiros nota fiscal em duplicidade. Após a devida análise das emendas, considerando que as mesmas encontram-se corretamente redigidas e não visualizando qualquer impedimento legal, nos manifestamos favoráveis à sua tramitação nesta Casa, Sala das Comissões, 22 de janeiro de 2013. Anice Najib Gazal, presidente relatora. Marino Garcia, membro. Hermógenes de Oliveira, membro. Passo a leitura das emendas. Emenda número 01/2013, modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2013, institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Foz do Iguaçu, Refis Foz 2013 e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal, mensagem número 002/2013. Modifique-se o artigo 12 do projeto de lei complementar número 01/2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. O prazo de ingresso no Refis 2013, previsto no artigo 2, poderá ser prorrogado pela administração municipal por uma única vez, por igual período e dentro do corrente exercício, visando garantir maior adesão e publicidade para que os cidadãos possam beneficiar-se da remissão e para que o município possa incrementar sua arrecadação. Sala de Sessões, 21 de janeiro de 2013, vereador Nilton Bobato. Emenda número 2/2013, modificativa ao projeto de lei complementar número 01/2013, institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Foz do Iguaçu, Refis 2013 e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal, mensagem número 02/2013. Modifica o inciso 6º ao caput do artigo 7º do projeto de lei complementar número 1/2013, com a seguinte redação. Artigo 7º. Em até 36 parcelas mensais sucessivas, com redução de 40% das multas punitivas, moratórios de juros, demora e multas e inscrição em dívida ativa. Vereador Rudinei de Moura. Emenda número 03/2013, aditiva ao projeto de lei complementar número 01/2013, institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Foz do Iguaçu, Refis Foz 2013 e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal, mensagem 02/2013. Adiciona a linha E do inciso 4º do artigo 388, que trata o inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 10 da lei, do projeto de lei complementar número 01/2013, com a seguinte redação. Artigo 10º, inciso 2. Não se aplica aos créditos tributários originários de autos de infração em que sejam exigidas as penalidades previstas nos artigos 388, inciso 2 e 4º, a linha C, D, E F, incisos 5º e 6º, artigo 435, 436, 437 do Código Tributário Municipal, Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2013, vereador Nilton Bobato. Encaminhe-se as emendas à ordem do dia da próxima sessão. Comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer. Em trâmite nesta Casa de Lei, os projetos de lei complementares acima citado, oriundo do projeto do Poder Executivo, buscando a necessária autorização legislativa para instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Foz do Iguaçu, Refis Foz 2013. A matéria se encontra em regime extraordinário e, dada a sua urgência, o senhor presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, encaminhou para análise e parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça, Redação, Economia, Finanças e Orçamento.
Refeito o presente parecer, em face do ofício número 71/13, de 22 de janeiro de 2013, que após estudado e analisado o projeto, verificamos, conforme amplamente exposto na mensagem, que busca promover a regularização e quitação dos créditos do município, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança judicial ou não, mediante pagamento à vista ou parcelado de débitos de natureza tributária e não tributárias, relativas a impostos, taxas, contribuição de melhorias e contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, com vencimento até 31 de dezembro de 2012, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, quer sejam ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, com redução de 100% das multas punitivas, moratórias, de juros, demora e multas de inscrição em dívida ativa em parcela única de até 28 de fevereiro de 2013. O projeto prevê que as pessoas físicas ou jurídicas que aderirem ao refis pós-2013 poderão optar por parcelamento de créditos com redução de 90%, em 6 parcelas com redução de 80%, em 12 parcelas com redução de 70%, em 18 parcelas com redução de 60%, em 24 parcelas das multas punitivas, moratórias, de juros, demora e multas de inscrição em dívida ativa, e em 36 parcelas mensais sucessivas com redução de 30% de multas punitivas, moratórias, dos juros de mora e multas de inscrição em dívida ativa mediante formalização do termo de acordo de parcelamento aderido ao refis 2013 até o dia 28 de fevereiro de 2013, definindo ainda que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a uma UFFI para a pessoa física e de 2 UFFIs para pessoas jurídicas, devendo o pagamento da primeira parcela ser efetuado até o último dia útil do mês de adesão ao parcelamento e dos demais parcelas até o último dia útil dos meses subsequentes. Há ainda o plano de lei, a proposta de remissão de dívidas iguais ou inferiores às 5 unidades fiscais do município, que albergarão muitos devedores de menos capacidade contributiva. Anexo ao projeto consta o relatório de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, número 001/2013, que assim conclui expressamente pelo secretário municipal da Fazenda. A ação refis, abre aspas, a ação refis /2013 não altera as metas fiscais do município previstas no LDO, visto que as mesmas foram elaboradas como bases históricas cujos valores já contemplavam o programa em questão, além do que o município vem adotando esse programa há vários exercícios e que o mesmo é adotado em vários municípios. 2. Do ponto de vista orçamentário, não significa nenhum impacto, pois não altera a previsão de receitas aprovada na LOA para o exercício de 2013. 3. Do ponto de vista financeiro, como a previsão de receita orçamentária não é afetada, haverá um aumento na receita financeira significativo, pois sem o refis pós-2013, o município arrecadaria menos 5.462.493,15 dessa receita. Nas previsões de receitas tanto das metas fiscais quanto da LOA, o município observou a legislação em vigor, principalmente a LRF. Fecha aspas. Acompanha também o referido projeto a declaração do chefe do Poder Executivo Municipal de que a realização dessa ação do governo tem adequação orçamentária e financeira com o plano plurianual, guarda conformidade com a lei de benefícios orçamentários e suas metas para 2013, 2014 e 2015, bem como com a lei orçamentária anual e a lei complementar federal número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal, e ainda com o parecer número 4/2013 da Procuradoria-Geral do Município, que conclui que o presente projeto de lei atende às exigências da Constituição Federal, na legislação municipal e na lei de responsabilidade fiscal. Pelo exposto, e considerando que a matéria se encontra corretamente redigida, não havendo qualquer impedimento legal ou constitucional, e tendo em vista que a medida visa incrementar a receita do município e incentivar o contribuinte a regularizar suas dívidas tributárias, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto pela plenária da Casa. Anice Najib Gazali, presidente e relatora. Marino Garcia, membro. Vice-presidente. Borges Oliveira, membro. Fernando Lúcio, presidente. Rodrigo Moura, vice-presidente. Paulo Rocha, membro. Comunica-se ao presidente que nada mais consta do expediente. Projeto de Lei Complementar 01/2013 aguarda o trâmite das emendas.
Nada mais constando o expediente, solicito à primeira secretária a verificação de presença. E registrar na presente sessão a presença do vereador Paulo Rocha, que não tinha assinado a lista de presença anteriormente. Comunica-se ao senhor presidente que a quórum legal para início de trabalho com a presença do vereador Paulo Rocha. Havendo número legal, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de lei de 15 de janeiro de 2013 limita a verba destinada a gastos do gabinete do prefeito municipal e define valores das diárias de viagem. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova. Capítulo 1. Da verba de gabinete. Artigo 1º. Fica instituída a verba de gabinete destinada ao pagamento de despesas com telefones, deslocamentos, refeições, aluguel de veículos e outras despesas diretamente relacionadas com o exercício das funções legalmente acometidas ao prefeito do município de Foz do Iguaçu. Em discussão o artigo 1º? Essa palavra, presidente. Palavra vereador Nilton Pomar. Tenhamos aí um mandato conquista, público, imprensa, telespectadores da Câmara. Que bom que a Câmara está lotada hoje, que bom que fosse assim em todas as sessões durante o período desse mandato. Senhor presidente, nós estamos aqui falando da criação da verba de gabinete do prefeito. A Câmara vai debater se aprova ou não a possibilidade do prefeito gastar R$10 mil por mês, sem licitação, os seus custeios de gabinete todos os meses. Desde compra de cafezinho, aluguel de TV a cabo, contrato de segurança, locação de imóveis, assinatura de periódicos, contratação de pessoal, pesquisa, e uma série de coisas que, se a Câmara fizer isso, estará autorizando o prefeito a gastar do jeito que ele quiser todos os meses 10 mil, e olhando num determinado artigo do projeto, diz ainda que os saldos não utilizados em uma liberação serão somados ao crédito civil. Ou seja, se ele gastou 8 mil esse mês que vem ele pode gastar 12. Então, na verdade, não são 10 mil por mês, é 120 mil por ano, se nós partirmos desse princípio. E cria a verba, cria a diária. Hoje a prefeitura não funciona com diária, a prefeitura hoje funciona com adiantamento de viagem, e o servidor, o prefeito, o secretário, quando for viajar hoje, ele gasta, na volta da viagem, ele apresenta os documentos e a prefeitura reembolsa o dinheiro que ele gastou ou qualquer coisa parecida. Com a diária, ele não precisa mais prestar contas, ele recebe um determinado valor. Isso acontece no Brasil inteiro, não é nenhuma novidade, entendeu? Parte do princípio que é muito difícil você ficar comprovando o valor o tempo inteiro, então ele recebe um valor X. O que surpreende aqui são os valores da diária, né? O servidor comum, R$250 para viagens do estado. Se ele for a Curitiba, ele está com a vida enrolada, porque hoje o preço de hotel em Curitiba mais ou menos está em torno de R$200. Ele vai gastar só com R$400 nacional e internacional $350. O prefeito, para viagens estaduais, o prefeito envia R$600. Para viagens nacional, R$1.200 por dia. Para viagens internacionais, $780. $780 hoje dá R$1.500, alguma coisa assim, próximo disso. Então, o que nós estamos discutindo é isso. Agora, tem um problema esse projeto. E é isso que eu quero alertar os vereadores. Diz a lei 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a criação, no seu artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa de impacto financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos 2 anos subsequentes. O projeto de lei que o prefeito mandou para essa casa gera uma despesa, cria uma despesa do governo, de uma ação governamental, e não veio o impacto financeiro devido para que essa Câmara analisasse, para que essa Câmara criasse condições de votar no projeto. Esse projeto, do jeito que está, sem impacto financeiro, ele não tem condições de ser votado. Se nós votarmos ele, independente do caráter dele, não estou nem falando se o recurso é exagerado, se o valor é alto, se o valor é baixo, nós estamos falando apenas de uma imposição legal, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga toda a criação de despesa, ela tem que vir acompanhada do seu devido impacto financeiro, e não veio.
Aliás, os outros projetos que nós estamos discutindo, inclusive no próximo da pauta, o impacto veio ontem às 14h32. Sabe, tudo bem, é um desconto que o governo está começando, então algumas coisas são meio emboladas. Eu quero pedir vista desse projeto até para dar tempo ao Executivo para que encaminhe para essa Casa de Leis o impacto financeiro, para que essa Câmara tenha condições de votar o projeto e debater realmente o mérito do projeto. Presidente, eu peço vistas do projeto. Em votação, o pedido de vista do vereador Nilton Bobato. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contratos manifestam levantando. Os contratos de pedido de vista manifestam levantando. Então, foi negado o pedido de vista. Voto contrário. Só para registrar. Em votação o artigo 1º, vereadores. Palavra, vereador Vitor. Vereadores, público, imprensa aqui presente, muito bem citado pelo companheiro vereador Nilton Bobato. Não se trata, senhor presidente, de um ato antidemocrático e não conceder vista, haja visto que o projeto de lei enviado para esta Casa de Lei, ela cumpre com toda a questão legal. Senhor presidente, eu acho que são poucos os governantes que têm a coragem e a decência de precisar uma determinada despesa existente dentro do poder público e colocar limitações naquilo que vai se gastar. O prefeito municipal, ao enviar esta mensagem, ele quer regulamentar uma situação que antes não estava regulamentada. Qual é a verdadeira soma que possa se gastar no mês a mês com coisas como essa relacionadas no projeto de lei? Senhor presidente, se for verificar, eu fui vice-prefeito de Paulo McDonald Guise, 2005. Naquela oportunidade, se os companheiros, os cidadãos da cidade forem verificar, senhor presidente, parece que foi criada a maior economia do mundo com o setor de comunicação. No entanto, a sociedade guaçuense pouco sabe qual era a forma que o senhor Paulo McDonald pagava os veículos de comunicação, nobre vereador Duzo. Mexia numa linha de transporte coletivo A, passando para a empresa B, para ter um X de passageiro transportado a mais, para aferir para determinadas pessoas um determinado lucro, para depois poder pagar os veículos de comunicação da cidade de Foz. Fico contente com o prefeito que manda uma mensagem e diz assim às claras para a sociedade: eu quero em torno de 10 mil reais por mês para gastar desta forma, com as seguintes condições. Ponto. Se num determinado mês eu gastar sobre esses itens apenas 3 mil reais, a verba remanescente dos outros 7 mil reais serão acumuladas para o mês subsequente. Será que o prefeito Reni está criando, senhor presidente, um gasto novo? Ao contrário, está contabilizando de forma clara o antigo. Nada mais do que isso. E não há nenhuma possibilidade para dizer que tem que verificar o impacto financeiro. Primeiro, porque ele é suportável. E segundo, a despesa já existia, apenas agora, de uma forma decente, com o secretário de administração preocupado em que as coisas têm que ser levadas às claras, é que faça regulamentar esse tipo de despesa, que antes era regulamentada por outras rúbricas e não tinha a rúbrica especial de forma de dizer que tinha sido gasto. Desta forma, eu peço aos vereadores que votem, porque este é um projeto que é enviado para esta Câmara Municipal como forma de dar transparência aos atos do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão do projeto, em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Voto contrário do vereador Bobato. Artigo 2º. Poderão ainda ser albergadas pela verba de gabinete prevista no parágrafo
No artigo 1º, as despesas com, inciso 1, contratação para fins de apoio ao exercício do mandato de consultoria, assessoria, pesquisa, trabalhos técnicos executados por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 2, assinatura de periódicos, publicações e clippings, TV a cabo ou similares. Inciso 3, locação de imóveis e equipamentos. Inciso 4, serviço de segurança prestados por empresa especializada. Parágrafo 1º. As referidas despesas deverão estar diretamente relacionadas com o exercício do mandato. Parágrafo 2º. Será objeto de decreto a regulamentação que determinará, entre outras, a forma de classificação das despesas, discriminando valores e CNPJ ou CPF dos prestadores dos serviços, a fim de que os mesmos sejam divulgados nos instrumentos de transparência. Em discussão, o artigo 2º. Essa palavra de novo. Lá, vereador Bombar. Vereador Vitorazzi, que eu não tenho como saber se não aumenta a despesa. Ele não mandou impacto financeiro. Como é que eu vou saber? Sabe, nós estamos aprovando um projeto, o projeto vai ser aprovado, que ele não vai valer. Esse projeto vai ter discussão de constitucionalidade, vai criar problemas para o próprio prefeito. Se nós tivéssemos aqui pedido retirado do projeto de pauta, aguardado o impacto financeiro, como diz a lei de responsabilidade fiscal, e eu vou ler de novo, artigo 16 da lei 101 de 4 de maio de 2000, a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa terá acompanhado estimativa de impacto financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos 2 anos subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Não há nenhum documento desse anexo ao projeto. Nós estamos votando um projeto, independente assim, eu não tenho como saber se ele vai ter impacto financeiro ou não. Eu não tenho como saber se ele vai aumentar ou se ele não vai. Só um minutinho, vereador. Eu não tenho, então nós estamos caminhando com um projeto que provavelmente vai ser contestado pelo Ministério Público, pela Justiça, por qualquer, porque nós estamos aprovando um projeto que ele não tem a documentação legal que permite a sua votação. É essa a discussão. Eu não estou nem discutindo o mérito dele. Eu acho que não é bem assim que ele se organiza. Tá? Nós sabemos o que se transforma essas verbas de gabinete pelo país afora. Nós temos o exemplo da Assembleia Legislativa. Talvez trazer os bons exemplos da Assembleia Legislativa para cá, os gafanhotos, essas coisas da vida para a nossa casa, para a nossa prefeitura, sejam úteis. Então nós estamos caminhando para isso, mas eu não vou nem discutir isso agora. Eu só estou alertando essa Casa de Leis que, na minha opinião, nós estamos votando um projeto que ele não teria condições de ser votado. Qual a parte, vereador Vitorazzi? Mais uma vez, que o projeto que o Executivo mandou para a Casa de Leis é um projeto moralizador. Ele não está criando subterfúgio, desequilíbrio no orçamento, na medida em que o dinheiro, possivelmente, vamos lá, Bubato, no sentido prático, no senso prático. Essas despesas do governo Paulo existiam? Não. Possivelmente existiam. Bom, estamos de acordo que existiam. Era paga com a rúbrica da comunicação social, era paga com rúbrica A, B, C ou D. Agora simplesmente está sistematizando. Ele vai dizer assim, essas pequenas coisas eu vou pagar com o dinheiro do mês, que é o seguinte, ao pagar, não gasta mais com a rúbrica anterior, mas não é uma nova despesa, é uma despesa antiga apenas dizendo como vai ser gasto. Então, por isso, para mim, não há nenhuma necessidade de arguir aqui a questão do impacto financeiro, uma série de coisas, porque não se trata de coisa nova, se trata de coisa antiga com contabilidade nova, com forma de contabilizar nova, e para mim, dando mais transparência. Nesse sentido, eu acho que é um ganho para a gente poder, entendeu, acompanhar os gastos do poder público do Executivo. Obrigado, vereador. Primeiro, se ele está querendo uma nova rubrica orçamentária, ele tinha que não precisava ter um projeto de lei. Ela só tem enviado para essa Casa de Leis uma alteração do orçamento. Não precisava ter um projeto de lei criado verba de gabinete. Se ele está criando uma verba de gabinete, ele está criando sim uma nova despesa. Se é maior ou menor, eu não sei. Eu não tenho como saber, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. É impossível de saber porque ele não mandou os documentos que comprovam a criação dessa despesa e a quantidade dela. É essa, eu não estou nem discutindo mérito. É claro que o prefeito atual devia ter gastos de gabinete.
E como é que funcionavam os gastos de gabinete? Eu já disse aqui, era por adiantamento. Se fazia adiantamento e o prefeito, os secretários, os assessores que usavam isso, prestavam contas e eram reembolsados ou não, dependendo da questão da prestação de contas. Isso é um processo normal e legal, uma forma de fazer. Eu não estou discutindo se essa forma é melhor ou pior. Eu estou dizendo e repito novamente que eu não tenho como saber se isso aqui é bom, porque ele não vem acompanhado da estimativa de impacto financeiro, ele não tem... Então, se não fosse uma nova despesa, se fosse só uma mudança contábil, ele poderia ter simplesmente encaminhado para essa Casa de Leis um projeto alterando o orçamento do município, tirando rubrica X, colocando em determinado lugar, e estava resolvido o problema, e nós não estaríamos aqui discutindo se o projeto era bom ou era ruim. Então, eu só estou alertando isso. Na minha opinião, nós estamos votando não pelo mérito do projeto, mas pela falta de documentação que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige para que tenhamos condições de votar esse projeto. A Casa de Leis está votando um projeto que não teria condições de votar por não ter os documentos necessários para embasar a votação do projeto. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordam com a aprovação do artigo 2º permaneçam como estão. Os contrários manifestem levantando. O voto contrário, vereador Bobato. Artigo 3º. As liberações serão feitas mensalmente através da Secretaria Municipal da Fazenda no valor de R$10.000. Em discussão ao artigo 3º. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem levantando. Aprovado com o voto contrário do vereador Nilton Bobato. Artigo 4º. Ao final de cada mês, deverá o gabinete do prefeito encaminhar à Controladoria Geral do Município o relatório contendo a descrição das atividades e ensejar o uso dos referidos valores. Parágrafo único. No caso de despesas com aluguel de veículos, deverá acompanhar o relatório descrito no caput o contrato de locação fornecido pela empresa locadora. Em discussão, o artigo 4º. Em votação, os vereadores que concordam com a aprovação permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Aprovado com o voto contrário do vereador Nilton Bobato. Artigo 5º. Os saldos não utilizados de uma liberação serão somados ao crédito seguinte. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Até ao 5º dia útil do mês seguinte, a Controladoria Municipal publicará extrato de relatório mencionado no artigo 4º. Em discussão, o artigo 6º. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Aprovado o artigo 6º por unanimidade. Das diárias. Artigo 7º. A partir de 1º de janeiro de 2013, o valor das diárias pagas pelo município de Foz do Iguaçu ao prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores serão efetivados na forma prevista pela Lei Federal número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos valores descritos no anexo 1 desta lei. Em discussão, o artigo 7º. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Aprovado com o voto contrário do vereador Nilton Bobato. Artigo 8º. Após cada recebimento relativo ao quanto descrito no artigo 7º, deverá ser encaminhado no prazo limite do mês de referência, relatório discriminando a Controladoria Geral do Município, a fim de que seja efetivado o controle sobre as devidas verbas. Em discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Aprovado por unanimidade. Das disposições gerais. Artigo 9º. Ato do Poder Executivo regulamentará os casos omissos na presente lei. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando. Aprovado por unanimidade. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Gabinete do Prefeito. Encaminhe-se o projeto Encaminhe-se o projeto à hora do dia da próxima sessão em segunda votação. 2013.
e o Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego de Jovens ficarem fora. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Fica instituído o incentivo fiscal destinado a estimular pessoas jurídicas domiciliadas no município que, na qualidade de empregador, gerem novos postos de trabalho para emprego de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos. Parágrafo único. O incentivo fiscal de que trata o caput não se estenderá à pessoa jurídica inadimplente para com os tributos municipais relativamente a créditos tributários que não estejam com sua exigibilidade suspensa. Em discussão, artigo 1º. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Incentivo fiscal de que trata esta lei a ser usufruído por parte da pessoa jurídica que cumprir o disposto no artigo 1º consistirá para as pessoas jurídicas contribuintes do INSS-QN na dedução mensal de R$ 100. O INSS-QN a recolher para cada posto de trabalho ocupado por empregado contratado nas condições previstas no artigo 1º, limitado a 30% do saldo devedor do INSS-QN a recolher. Parágrafo 1º. A dedução mensal de que trata o artigo 2º somente poderá ser utilizada para a compensação com o valor do INSS-QN incremental da empresa. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º, o INSS-QN incremental corresponderá à diferença maior do saldo devedor do INSS-QN mensal apurado em relação à média do saldo devedor do INSS-QN apurado no exercício anterior. Parágrafo 3º. Deverão ser mantidos à disposição do fisco os documentos comprobatórios da existência do contrato correspondente ao benefício utilizado. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Os profissionais liberais formados e domiciliados profissionalmente em Foz do Iguaçu terão isenção do INSS-QN pelo período de 2 anos contados da formação. Parágrafo 1º. A isenção prevista no caput do presente artigo será efetivada apenas quando os profissionais recém-formados permaneçam sediados na municipalidade pelo período mínimo de 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de não atendimento ao disposto no parágrafo 1º, serão tomadas as medidas destinadas à devida cobrança pela Secretaria Municipal da Fazenda. Em discussão, o artigo 3º, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. O Poder Executivo procederá à regulamentação da utilização do incentivo fiscal instituído nesta lei no prazo de 120 dias, a contar da sua publicação e a promover no orçamento vigente as alterações necessárias para a sua implementação. Em discussão, artigo 4º. Em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.